Pai querido e eterno, não é só um prazer que temos de estar diante de Ti, mas é um privilégio que o Senhor nos tem dado. E queremos, ó Deus, lhe agradecer por tal privilégio de ouvir a Tua palavra e crer. Vir e comprometer contigo. E aqui estamos para alimentar a nossa fé em Ti, a nossa confiança, para que a nossa vida espiritual possa desdobrar. Amém. Mostrando assim, ó Deus, pelas ações, que realmente somos um povo de fé, um povo comprometido com Deus, e como resultado de tudo isto, é os frutos. Abençoa-nos, Senhor, de um modo muito especial, em nossas reuniões, principalmente agora nesta manhã. Fale com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 11, começando com o verso 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Podeis assentar? As crianças poderão descer para a escolinha. E aproveitamos a saudar algum irmão que veio de fora, como também vocês que estão em conexão conosco pela internet. Sempre um pastor que tem no seu coração um peso de responsabilidade pelo bem-estar da igreja, ele é como um pai de família genuíno que sempre está preocupado com o bem da sua família. E ele fará tudo para trazer o melhor para a sua igreja, para a sua família, né? Assim faz o pai, assim faz o pastor. Então, há uma preocupação. Todos nós temos esta preocupação. Sabemos que nunca houve tão grandes promessas para a igreja como nesses últimos dias. Somos o povo que vivemos no tempo do arrebatamento. E nós precisamos de uma fé para o arrebatamento. Não é certo? Mal temos fé para a cura divina, sendo que a cura divina nada mais, nada menos é do que um penhor da ressurreição, dessa transformação. Por exemplo, uma pessoa está enferma, doente, e dali um pouco ela está curada. Você pode ver que ali está um sinal que este corpo será transformado ou ressuscitado se você partir. Então a cura divina ela é um sinal. E nós precisamos desta fé para o rapto. Precisamos desta fé para mover o poder de Deus que está em nós, porque se você tem Deus, você tem o todo o poder para criar novos mundos, para fazer qualquer coisa. Mas é necessário, primeiramente, saber
como mover este poder. E é certo que é preciso trabalhar dentro dos canais da lógica, daquilo que Deus tem traçado. Igual, você vê uma fechadura, mas tem uma chave para abri-la. Não é qualquer chave que vai abrir. Ali embaixo, como diz o profeta, mostra, há um deserto, carente de água, as plantas não desenvolvem. A terra pode ser boa como quiser. E lá em cima tem um grande lago, abundante, grande, cheio de água. Agora, é preciso trazer esta água, lidar com a gravidade, trazer esta água para irrigar a terra. Então, veja que é necessário trabalhar com as leis da gravidade para que possa cultivar esta terra. A terra tem condições, nutrientes, poder para produzir, mas é preciso da água. Assim a igreja também tem o poder. Desde que você tem o Espírito Santo, você tem este poder. Mas é necessário operar através destas leis. As leis de Deus. E essa lei chama-se fé. E esta fé deva saber exercer esta lei, respeitando o momento, a oportunidade. E sempre ela opera, não para a vaidade, mas para nossas necessidades. Você pode pensar que não tem fé, mas se você tem ouvido a palavra, quando chega a hora da necessidade, você vai ver que ela está ali dizendo, presente. Amém? Agora, as Escrituras nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso foi o próprio Senhor Jesus que nos disse. Ele não disse que haveria outras alternativas para se obter a fé. Ele disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E nesta palavra nós temos as promessas, como também nós temos nossas obrigações, não é só direitos vindas pelas promessas, mas compromissos, obrigações. Então veja vocês, que é aí aonde a pessoa pode crescer. Por isso, se a pessoa ele não é um que ouve a palavra, porque quem tem ouvido, ouça, diz a Bíblia. Não lê, não medita, não ora, não procura alimentar disso. Eu pergunto, que tipo de fé esta pessoa tem? Talvez ela tenha fé em Deus, como qualquer ímpio aí fora tem. Todos creem em Deus, até o diabo crê. Mas não tem fé nesta palavra. E a nossa fé em Deus depende desta palavra. Então, se você ouve a palavra, assiste os cultos, não só os cultos, mas em casa, medita, cultiva, pensa, você realmente põe o teu coração nisto, só tem uma coisa, irmãos. Você vai fazer com que a tua fé cresça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Agora, a fé e o amor, eles caminham juntos. Se você não tiver amor por uma pessoa, você não confia naquela pessoa. Mas você se ama, você confia. Você ama sua esposa, seu esposo, você confia. Você ama seus pais, os seus pais te amam, vocês se confiam. Um dia você não, vamos dizer, você não conhecia aquela que é hoje a sua esposa, mas um dia você conheceu, procurou saber o nome dela,
ou ela procurou saber o seu. Quem sabe deram uma, como diz o goiano, uma zoiada, né? Meio de solaio, né? E a coisa foi fisgando e foi se aproximando, onde trabalha, o que faz. Daqui um pouco eu vou te visitar, posso? Você chegou ali, comeu pudim na casa dela, né? E assim foi. E depois o que acontece? Vai aumentando este amor, este compromisso, e isto é o que leva a ter uma confiança a tal ponto de se tornarem uma só carne. O ciúme não é uma prova de confiança, o ciúme é uma prova de desconfiança. Agora, você não dê lugar para isso na sua vida, e você não, vamos dizer, ande de modo que propicie confiança no seu falar, no seu viver. Porque como confiar se não demonstra? Assim é com Deus. Se nós amamos a Deus, vivemos para Deus. Submetemos a sua palavra. E andamos pela palavra, não com medo do inferno, ou de ir para purgatório ou qualquer coisa. Isso não existe, mas vamos dizer assim. Não, nós simplesmente o amamos. Mesmo que Ele nos enviasse para o inferno, de lá diria, Senhor, eu te amo. Agora, quem ama sofre, quem ama confia, quem ama descansa, quem ama não dá lugar ao pecado, à infidelidade, ao flerte com o mundo. A obediência está baseada nisso. Agora, também o amor, a fé está baseada no amor. Essas duas coisas caminham de mãos dadas. E preocupando um pouco sobre o que trazer a vocês, vendo a necessidade do dia, é estas coisas. Alguém pode dizer, eu conheço isto, eu tenho a mensagem fé perfeita. O que adianta buscar na Bíblia? O que adianta buscar na mensagem? Só conhecimento. Se este conhecimento não se traduzir para ações, para um compromisso, é até pior quem conhece do que aquele que não conhece. E há muitos que tomam a Bíblia e mesmo a mensagem para conhecimento. E tem um compromisso superficial com Deus. E eu volto a dizer, não busque a mensagem somente para ter conhecimento, não busque a Bíblia, mas busque para que a tua fé cresça, busque para que a tua vida espiritual cresça. Então, irmãos, não vamos estar preocupados com novidades. Qual a novidade que hoje o pastor vai pregar? Qual a coisa nova que eu ainda não ouvi, o pastor vai nos trazer? E se um pastor cai nesta armadilha, ele vai manter a sua igreja só com novidades. E o dia que ele não falar de novidades, o culto não foi bom, e as pessoas estão interessadas em buscar um outro que lhe traz novidades. Por isso Paulo diz, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Aleluias. Então, a nossa preocupação nos levou para esta velha mensagem, porém nova e tão necessária, a fé perfeita. E é nela que queremos, nesta manhã, ter a nossa escola dominical. Quantos têm esta mensagem? Levante suas mãos. Poucos, né?
Mas tem uma coisa, você procure estas mensagens, coma, faça como a noiva que recebeu o livro revelado, Apocalipse 10:7, e logo foi dado a voz para ela, coma, na tua boca será doce como mel, mas é um fruto, de amargura, um preço para se pagar. Isso é o tipo da noiva que comeu a mensagem do dia. Então o profeta ele fez a mesma leitura que nós fizemos de Marcos capítulo 11. E aqui vemos que Jesus diz, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. O profeta começa nos dizendo que a fé está baseada no perdão. Aí está uma grande coisa. Eu tenho fé, pastor. E ela tem que estar baseada no perdão. Você tem que confiar que Deus te perdoou. Que Deus apagou a coisa velha. Se você deixar uma sombra da sua vida, do seu passado, dos seus erros, entre você e Deus, que fé você vai ter? Que confiança você vai ter? Então é preciso eliminar estas sombras, se há alguma pequena sombra ou uma pequena cerração aí no meio. Porque você tem que chegar a Deus sabendo que entre você e Ele não há nenhuma sombra, que Ele te perdoou. Mas assim como Ele te perdoou, você deva fazer a mesma coisa. Porque Ele mesmo disse, se tendes alguma coisa contra alguém para que o vosso Pai, se estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. E se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Aí vem a dúvida. Se esta é uma sombra entre você e Deus, lute com oração e veja o caminho de soprar, fazer sumir isto aí. Se há alguma dificuldade, seja o que for, quando se tem, o caminho está limpo entre nós e Deus, então você tem confiança. Olhando não para você, mas para a tua representação, que é Cristo. Ele é o que nos representa. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então não carregue nenhum. A fé está baseada no perdão. E como dissemos na pregação desta manhã, estou procurando fazer com que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos anelamos isto, e está aí à porta, o podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar a outros. Recordem, Jesus nunca usou seu grande poder para si mesmo. Parando um pouquinho aqui, vamos ver de novo. Jesus nunca usou seu grande poder, sua grande fé, para si mesmo. Então, veja vocês, que o poder, os dons, você nunca usa isto para você. Se você tivesse um dom de cura divina, isso é independente se você está sadio ou não.
Se você vai numa nutricionista e vê aquela nutricionista gorda, você não vai confiar nela, né? Não é isso? Você não vai confiar nela. Mas quando você vê que ela paga o preço para manter a sua fachada, vamos dizer, a sua, como que diz? Seu corpo, né? Você diz, bem, aqui vale a pena, eu vou investir. Não é isso? É a mesma coisa, irmãos. Isso tudo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, você pode ter o dom e fazer para os outros. E às vezes você mesmo não tem aquilo. Não usa para si mesmo. Mas ele usou para outros, e para isso foi enviado. E poderíamos pensar, um homem tão cheio de poder como ele, poderia adoecer? Sim, Senhor. Eu tenho lido em alguma parte, não sei onde, que quando ele ressuscitou ao filho da viúva de Naim, se assentou em uma pedra porque lhe doía a cabeça. Creio que foi no livro O Príncipe da Casa de Davi. A Bíblia diz, ele levou nossas enfermidades. E levar significa carregar. Ele sofreu tudo como nós. Sofreu enfermidade, teve tentações, teve problemas e transtornos tal como nós. E isso foi porque ele tinha que ser um mediador aperfeiçoador. E como o lavrador tinha que provar a fruta para saber, também poderíamos citar a experiência da mulher junto ao poço e encontraríamos muito mais ao entrar nas Escrituras. Agora quero dizer, eu creio em toda a Escritura. Essa é a confissão dele, do irmão Brana. Em toda, não 99. Um dos grandes segredos do sucesso do ministério ou da vida pessoal, da fé do irmão Brana, foi que ele tomou as Escrituras de ponta a ponta como Escritura mesmo, como verdade. Ele não dizia aqui é verdade, aqui é meio verdade, aqui já não é, entende? Essa parte não é inspirada. Não, ele tomou 100%. A ponto que quando a mãe dele estava morrendo, ele conversou com ela e disse, mãe, é para que eu possa dar esse testemunho. Ela disse, Billy, você tem sido a minha força. Você tem sido a minha força. Mãe, a senhora crê? Sim, Billy. Ele disse, eu, quando me converti, fui aqui, fui acolá, me dizia que eu tinha que crer nisso, naquilo, então eu tomei o meu caminho. Eu tomei a palavra de Deus como a palavra. E ele podia ver a mãe dele partir confiada, porque Deus provou que isto era verdade. É tomando a palavra de Deus como palavra. E acabou. Por exemplo, quando a Bíblia diz que é mais fácil um rico ou um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico passar no céu, a teologia diz, não, é que ali tem umas nos muros de Jerusalém, uma portinha pequena, chama-se agulha, e para o camelo passar ali tem que tirar a carga dele. Mas o irmão Brana cria, e nós devemos crer, eu creio que é um camelo mesmo, nem que ele vira uma linha de cá e sai do outro lado. Mas é um camelo. Ah, Jonas não foi comido por uma baleia. Baleia não pode, a goela dela é pequenininha. Ou isso, aquilo. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, vamos crer nas Escrituras, sem sombra de dúvida, irmão. E não ficar com medo da crítica, porque crítico sempre vai ter. Daí o profeta diz, há muitos críticos hoje que não querem crer nisso.
Em uma ocasião, um deles disse: quando Jesus mandou os discípulos buscar o jumento, onde os dois caminhos se encontravam, ele acertou isso de antemão. É que eles não entendem que Deus é quem o acertou de antemão. Em outra ocasião, um crítico disse: com razão, Jesus podia tomar 5 pães e com eles alimentar as 5.000 pessoas. É porque os pães eram maiores naqueles dias. Ele simplesmente alimentou a 1.000 pessoas com cada pão. Agora, o estranho deste caso é que estes pães, originalmente, era para alimentar um menino. Que menino da barriga grande, né? Como foi que o menino andava carregando tanto pão, como que para alimentar 5.000 pessoas, a tal ponto que cada um deles ficasse completamente satisfeito, e além do mais, e as 12 cestas que recolheram no fim de tudo? Assim são os críticos, porém tudo isto não muda em nada a palavra de Deus, a qual se mantém igual e continua para diante. Agora queremos falar sobre a fé de uma maneira diferente. Vamos ver essa maneira diferente. A fé perfeita. Olha bem, não vamos falar de uma fé qualquer, mas uma fé completa, perfeita. Eu tenho fé, fulano tem fé, alguém ou isso, aquilo. Sim, há vários tipos de fé. Mas aqui o assunto é a fé perfeita. Agora a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Você não pode ser salvo sem fé. E a fé é algo que você tem que crer que existe, e em realidade nenhuma outra coisa declarará que ainda existe, senão a própria fé. Quer dizer, não é os sentidos que vai declarar, não é as emoções que vai declarar. Não. Não é o que se vê, não é o que se ouve. Apesar de pensarmos, se ouvisse a voz de Deus, como o irmão Brano ouvia, como os Elias ouvia, Moisés ouvia, e até via a coluna, eu ia crer. O que se vê é sentido, o que se ouve vem do sentido. A fé, ela vai além dos sentidos. E a única coisa que declara ela, vê ela, é a própria fé. E pronto. Agora também, aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. E é impossível agradar a Deus sem fé. Você não pode agradar a Deus de outra maneira. E se você diz que crê em Deus, ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. E se pelo contrário você o pudesse ver, então já não seria fé. Qualquer coisa que os sentidos te declara, já não tem nada a ver com a fé, porque já é um fato científico. Isso já não é fé. Porém, você tem que aceitar a Deus por fé. E aquele que vem a Deus tem que crer em Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Primeiro você tem que crer que esta é a palavra de Deus. Pastor, eu creio em Deus. O diabo crê. O ímpio, o bêbado ali, sai e pergunte qualquer um na cidade. Sim, Jesus, eu creio em Deus. Onde já se viu não crer? É o maior pecado não crer. Não é isto. Por crer não quer dizer que vai ser salvo. De que maneira a pessoa crê? Aí é onde alguém diz, eu tenho a minha maneira própria, a minha filosofia, eu tenho o meu jeitinho, eu creio dessa forma, eu creio nele assim, eu creio nele.
mas tem que haver uma maneira correta. É crer nele de acordo com sua palavra. Aí está a estrada. O começo da estrada. Ouvir a palavra. Porque quando a pessoa, o que nos diz, por exemplo, a palavra? Você poderia ter fé. Por exemplo, uma moça, ela poderia ter fé que vai casar com aquele rapaz, se o rapaz nunca dá nem bola para ela. Mas se ele chegasse e prometesse a ela em casamento, o que faz a promessa? Ela é o que produz fé, produz confiança. Lembra daquela jovenzinha que o profeta fala lá no 5º selo, que o fazendeiro, o rapaz, o filho lá do grande homem, prometeu ela em casamento? E disse, eu venho te buscar quando estiverem os frutos assim, logo na primavera. E ela ficou vigiando. E ela foi fazer o que lhe competia, comprar uns filozinhos, fazer seu vestidinho, né? E seus paninhos de prato. O que adiantava aquilo diante de alguém tão rico? Mas você tem que fazer o que te compete. Não é certo? E ela, quando chegou aquele tempo, ela ia observando. Quando chegou aquele tempo, que ele disse que era por ali assim, que Jesus nunca disse o dia, é por aí. Quando vocês verem tudo isto, vocês têm observado essas 2, 3 semanas, quanto de terremoto tem dado nesse mundo velho? Então são sinais, sinais. E ela, quando chegou a tempo, fazia o serviço cedo, corria, tomava banho, colocava o vestido de noiva, a malinha ali, a trouxinha de roupa dela, e ia para a porta da fazenda. Por quê? Ela que ouviu a promessa. As primas não tinham ouvido, então se tornou uma piada para todo mundo. Mas ela tinha fé na promessa do rapaz. E muita gente tem medo de se tornar uma piada para o ímpio. Mas se você tem a genuína revelação que é fé, você não importa com o que vai lhe dizer, se vai te chamar de Maria Saiúda, ou sei lá, cigana, ou isso, aquilo, um bobo. Aleluias. Então veja, a promessa declara fé. Você tem fé. Mas você também tem fé quando ela mostra seus deveres. Isso representa o quê? Que você tomou a Deus dos dois lados, a promessa e o teu compromisso com Ele. Não é certo? Agora também, aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. É impossível agradar a Deus sem fé. Você não pode agradar de outra maneira. E se você diz que crê em Deus, ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. Então, os sentidos não pode declarar, né? Tome a palavra assim como diz, e estará correto. Você crê no profeta? Amém. Tome assim como diz e pronto. Abraão tomou a Deus em sua palavra, como Deus disse, e ele não importou se ele era estéril, se já estava velho, e sua velha já estava quase caducando, ele sabia que estava dentro dele aquele poder, e Deus renovou ele para ser pai e Sara para ser mãe. E a Bíblia diz que, e não duvidou da promessa, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quer dizer, ele foi confessando.
Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é infalível, Deus não é um mentiroso, Deus não é um político. Você tem que fortificar, repetindo as promessas para você mesmo. Geralmente, quando se passa problemas seríssimos e você fica, vamos dizer, meio tonto, igual barata, né? Porque tem hora que a coisa balança mesmo. Você tem que repetir para você: todas as coisas contribuem para o bem. Eu não entendo, mas eu sei que tudo vai contribuir para o bem. O que eu entendo é que eu amo a Deus e amém. Não sei no que isso vai dar, mas Deus é capaz. Nada para Ele é impossível. Você tem que crer. E nessa hora que tudo está balançando, você gosta de ouvir seus irmãos e amigos lhe dizer as mesmas coisas que você sabe de cor e salteado. Mas ela tem um significado diferente, porque este é o momento que você está cruzando, um momento diferente. Assim temos que ser todos nós. Temos que vir com uma fé que não pode falhar, crendo que Deus fez a promessa. Porém, agora, você tem que estar na condição para ter esta fé. E é sobre isto que vamos falar. Como receber essa fé? Quem é que não quer receber? Todos queremos, né? Hebreus capítulo 11 diz, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Olha bem o que diz o irmão Brana. Aqui é onde muita gente falha em receber sua cura ou que estão buscando, porque tomam a fé como algo que em verdade não é. É que não creem. Não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. Olha bem, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Em outras traduções bíblicas diz, a fé é a substância. O que é a substância? É o mesmo fundamento. Quer dizer, uma coisa concreta. Igual, todo prédio, toda casa tem o seu fundamento, o seu alicerce. E a fé é este alicerce. É uma coisa real. Não é um produto da imaginação. Não é um produto de emoção. Olha bem. E a própria fé, só ela declara ela mesma. Não sentidos declara. Eu arrepiei, eu chorei, eu emocionei, eu deitei, eu rolei. Agora eu tenho fé. Não. Ela é um fundamento, não é uma imaginação. Agora escute bem, isso não é o que você imagina, mas é algo tão real como qualquer outro sentido do seu corpo que declara alguma coisa. A fé é tão real como quando meus olhos me declaram que isto aqui é uma folha de papel. Assim como você vê a folha de papel, é o sentido, a visão. A fé, ela não tem dúvida do que você está olhando. E ela diz que é a prova das coisas que se espera. Você não tem dúvida disso. Olha bem. Ou que aquilo é uma luz. É tão real como dizer, eu sinto a minha roupa. É tão real como escutar a música. É tão real como saborear algo em minha boca. É assim real. A única coisa que você não a pode mostrar para outra pessoa.
Você apenas tem, quer dizer, uma coisa sua. Amém? É sua. Fé é a substância. Não é somente algo imaginário. Por exemplo, vamos repetir aqui para... Eu posso dizer, eu estou vendo esse papel aqui. Você pode dizer, não é papel, irmão Febrônio. Você não vai me convencer. Porque eu estou vendo, eu estou pegando, olha, ao sentido da visão, ao sentido do tato, olha o conhecimento. Você tem certeza que o irmão Febrônio, que está na escola dominical, falando, você conhece pela palavra, pela voz, o sotaque, tudo, pelo que você vê? Isso são sentidos. Você não tem dúvida? Alguém pode... Quem sabe está tendo aqui alguns... Como que diz? Sócia. Sósia, é? Entende? Mas você sabe que não é? Quem sabe vocês estão enganados. Assim é a fé também. Você sabe que você não está enganado. Ninguém vê, mas você pela fé vê aquilo. Aquilo é uma substância, aquilo concretizou dentro. Aleluias. Olha bem. Agora, eu creio que estas coisas são muito profundas, eu tocarei apenas nos pontos sobressalentes. Logo vocês inteirem-se bem de cada um. Agora, isto é algo que você em verdade possui. Não é algo que você imagina que tem. É tão real como saber que anda no seu automóvel, é tão real como saber que você está sentado neste tabernáculo, é tão real como poder ouvir minha voz. É, portanto, uma substância, não uma imaginação ou emoção, mas algo que você possui, e isto lhe vem somente por meio de escutar a palavra. Repetindo, essa substância, ela vem através de ouvir a palavra. E você que não ouve, não tem tempo, dá mais lugar ao seu prazer pessoal do que às coisas de Deus. Como chegar a este nível? Né? Portanto, uma substância, não uma imaginação ou emoção, mas algo que você possui. E isto lhe vem somente por meio de escutar a Deus. Às vezes, quando a pessoa está muito emocionada, é claro, todo cristão emociona. Também um ímpio se emociona. Vai numa festa, vê se tem alguém chorando lá na festa. Estão dançando, gritando e rindo e berrando por ali. Não é? Mas tem uma coisa. O cristão emociona da mesma maneira, o cristão tem tristeza, tem suas fadigas, tem seus problemas humanos, naturais, tem tudo. Mas há algo que o ímpio não tem, é esta âncora lá dentro da alma. Entende? Aí está. Então você pode ver, o fulano está emocionado, fervoroso. Amém por isso, porque o Espírito Santo nos emociona. Ele quer dizer, traz alegria. Mas a presença de Deus, não confunda presença com bênção. A presença de Deus, ela causa temor. Temor, olha dentro da Bíblia. Sempre a primeira palavra, quando alguém esteve diante de um ser angelical,
ou de Deus foi esta: Deus disse, não temas. Porque vê que a pessoa está apavorada. Então não confunda bênçãos. As bênçãos é que traz alegrias. E claro que as bênçãos vêm com a presença de Deus, mas uma presença para te dar prazer. E nessa hora a pessoa se acha tão cheia de fé, mas olha no outro dia, segunda-feira. Olha lá diante daquele negócio, como está agindo. Olha para ver se dentro de poucos dias o foguinho não apaga. Olha Irmãos, emoção tem em todo lugar, qualquer denominação por aí, qualquer grupo. Isso não é uma grande coisa. Eu não ponho emoção como uma coisa principal. Não. Vamos pôr o que é a palavra, a fé e o compromisso com Deus. A emoção vem depois, é pelas bênçãos, tudo mais. Eu vou dizer que uma igreja é abençoada só porque ela se emociona? Vai aí em qualquer lugar. Agora, é melhor conviver com uma pessoa emocionada, que tenha fé, entende? Do que viver com uma pessoa aí que é um indiferente com as coisas de Deus. Mesmo se aquele que se extravasa um pouco, ele vai abaixar o nível, vai vir para o normal. E se ele chegar ao normal, aquele outro que está já no nível, já pagou, já morreu. Mas não uma emoção como um fator de fé e nem de espiritualidade. Não vamos confundir espiritualidade com religiosidade. Não. Mas não estou dizendo, volto a repetir, que o cristão não emociona. Nós não buscamos a Deus para termos emoção. Mas Ele, quando vem, Ele produz emoção. Entende? Eu fui criado num meio pentecostal, no ministério Pastor Joaquim. Sou filho dali. O dia que não tinha, não se falava em línguas, não tinha profecia. Vamos dizer, o dia que não havia, o chão não tremia, não tinha revelações, não tinha cura divina, não tinha sinais, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha choro e arrepio e gritos. Deus não abençoou o culto hoje. Se forma uma cultura. É bom tudo isto, mas em primeiro lugar o que determina esta coisa que só ela vê esta fé, este compromisso com Deus. É ali que a alma ancora. Eu saía de lá, ia para minha casa, 3 quilômetros andando, ia imbuído no espírito, mas a alma chorava. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Você não está no meio de algo tão verdadeiro, mas falta alguma coisa. Mas quando a palavra veio, a mensagem veio, se hoje eu choro, é por não corresponder. É por não corresponder à palavra, a Deus. Não por falta de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isto então chega ao ponto onde sua fé não está baseada em algum indivíduo e em nenhum homem, nem em organização, nem em algum grupo de pessoas. Mas, irmão Febrônio, irmão Brana está dizendo isto
É o que eu estou lendo. É o que eu estou lendo. Quer dizer que tem pessoas que têm fé em algum indivíduo, em algum homem, em alguma organização, ou em um grupo de homens chamado companheirismo nacional. O assembleiano depende da assembleia. O batista da batista. O católico é da católica. E você depende de quem? E às vezes eu penso que um pastor velho, pessoas nasceram, que só tem ele como pastor toda a vida, isso. Às vezes a igreja descansa muito no ministro e não procura ter o seu relacionamento próprio com Deus. E se esse homem falha, onde vai parar a sua fé? Você sabe o que diz o profeta? Deus irá permitir esse homem falhar para que você tire seus olhos dele e confie só nele. Só em Deus. Sua fé está em Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus, por meio de sua palavra, não vem pelo que alguém disse ou que outro fez, mas pelo que diz a palavra de Deus. Ele diz: antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Agora, se você vê alguém fazer algo por meio de uma promessa de Deus, e logo o outro dizendo: eu também posso fazer isso, porém sendo somente uma imaginação, quando tal intentar fazer o mesmo, o encontraremos por ali ao lado do caminho todo acidentado. Tem que ser uma substância, isso é uma coisa individual, né? Então nós vemos aqui o perigo de copiar. O perigo de copiar. Uma cópia, ela não é um original. Não é. Se você não poderia comprar nunca um quadro, por exemplo, Mona Lisa, feito por Da Vinci. Ele custa milhões, 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 o genuíno. Aliás, ele nem se vende. Mas você poderia comprar uma cópia dele ali por 10, 15 reais. E a cópia é bem idêntica, mas não é real. Ela não tem o valor do original. Você pode ir ali no Paraguai e comprar algum produto chinês copiado, bem baratinho, um tênis, ou isso, ou aquilo. Entende? A China é perita nessa linha, né? Mas o produto bom, genuíno, ele tem selo, ele tem metro, nosso, né? Ele tem garantia, ele custa caro. Você quer um evangelho que vale a pena? Ele custa caro, tem um preço. Evangelho barato está aí, ó, por toda esquina, todo lado. Mulher anda como quer, os homens vivem como quer, adulteram, mente. E não sente nenhuma acusação, porque a igreja tampa. É o tipo do evangelho que mostra. Mas há um perigo em querer copiar. Se o urubu tentar subir ao nível de uma águia, ele vai explodir, porque a águia ela sobe, sobe a ponto de se tornar um pontinho, até desaparece. Mas por mais que ela sobe, lá de cima ela tem uma visão perfeita. Ela vê aqui o ratinho. Do que adiantaria ela subir se ela ficasse cega? Ela é feita com essa estrutura. Que tal se o urubu dizer: olha, eu vou lá também. Vai, meu amigo. À medida que você vai subir, o sangue vai te esquentando, daqui a um pouco você explode.
É isto. O sangue vai ferver e ele vai morrer. Porque ele quer copiar. Não adianta, irmãos. Vamos aqui. O cristão, a pessoa querer copiar o cristão. O cristão é um produto original, é nascido de novo. Que tal se o urubu dissesse, eu tirei a minha roupa hoje, esse meu terno negro, e vou pôr penas de pomba e vou tornar uma pomba. Joga milho para essa pombona aí, vê se ela vai comer. Ela não vai comer. Mas joga ali uma coisa, uma carnicinha, um bailezinho, uma música mundana, uma coisa, joga a coisa do mundo diante dessa pombona. Quer dizer, é uma máscara. É só uma máscara. E há muita gente que chama-se cristão, mas não passa de máscara. A natureza ainda é velha. Porque não tem jeito de eliminar a natureza velha sem um novo nascimento. Quando diz novo é porque não pode existir o velho. Onde já viu o velho vir junto com o novo? Não é isso? Então, esse assunto de querer copiar. O que é que o senhor nos diria, irmão Febrônio? Eu digo isso aqui. Ande no nível da tua fé. Ande no nível de tua fé. Mas o irmão Brana diz que a igreja nunca sobe mais alto do que o nível do pastor. É isso mesmo. Se diz, é isso aí. E se nós não plantarmos esta semente, nunca iremos colher, irmãos. Se Elias não cresce naquela pequenina nuvem, ele nunca poderia dizer, eu vejo uma grande chuva. Você tem que crer na pequena coisa, dali que ela vai crescer. Eu recordo certa vez, eu fui no norte de Goiás, batizar umas pessoas. Isso foi até engraçado. Eu era solteiro, não tinha nada a perder na vida, né? A gente não pensava muito, mas eu nunca mudei muito também. Daí eu cheguei naquelas vilinhas, uma coisinha de poucas casas. Ali tinha uma pensãozinha ali que você, para dormir naquele colchão, tinha que buscar o lado que não tinha mola para te cutucar. E eu cheguei ali, fui batizar umas irmãs e o irmão. Era uma irmã, a sua filha, e a sua nora, e um cunhado, sei lá, alguém mais. Era 4 pessoas. Mas acontece que a filha dessa irmã era casada com um baiano que era o terror da região. Era brabo. O baiano sabe manejar bem o facão, né? E ele prometeu a ela, se você se batizar, eu sei que vem esse obreiro aí, esse pastor, e se você se batizar, primeiro eu vou matar ele, depois eu mato você. E eu cheguei ali sem saber, né? Aí eu digo a vocês, mesmo se eu soubesse, não ia mudar o rumo não, meu irmão. Entende? Se Deus me manda fazer alguma coisa, se tem que descer lá no inferno e puxar a barba do diabo, se ele tem barba, eu puxo. Não há problema. Isso eu não... Eu quero saber se Deus está nisso. Daí eu cheguei ali e comecei a mostrar. E nisso, a irmã disse, olha, pastor, eu quero me batizar, mas o assunto é assim. Falei, é, irmã? Eu disse, olha, irmã,
Não é porque eu estou aqui que a senhora é obrigada a batizar, não. A senhora tem que andar na altura da tua fé. A senhora tem fé para ser batizada e tudo mais depois de ser morrer? Da minha parte não há problema. Da minha parte não há problema. O que eu estava dizendo para ela? Você não pode me copiar. Você tem que ande no teu próprio nível. Isso é tão importante, irmãos. Ande no nível de tua fé. Vocês querem saber o resto? Ou posso continuar com a leitura? Vamos saber o resto ou não? E eu batizei ela. Enquanto eu batizei, veio um espião lá e deu uma olhada e viu que eu batizei. E quando eu terminei de batizar, eu voltei ali da Santa Ceia, porque tinha um ônibus. Eu sei que houve um problema assim, irmãos. Aliás, eu tinha que dar logo a Santa Ceia. Ou eu deixei para dar no outro dia cedo. Quando eu voltei, eu nunca tive tanto desejo de tomar banho igual aquele dia. Parece que se eu não tomasse banho, a pele ia sair. E o banheiro era lá do fundo do quintal, então põe uma lata d'água e você pega um canequinho e joga água. E lá fui eu tomar meu banho. E o baiano chegou para cumprir a promessa, com o facão na mão para cortar a cabeça do pregador. Eu nem fiquei sabendo de nada, eu estava lá cantando e tomando meu banho. Cantando e tomando meu banho. E Deus levantou o outro filho da irmã para se opor ao cunhado e disse: eu estava presente, ele não obrigou ninguém a se batizar, foi ela. Mas não importava. O baiano queria a nossa cabeça mesmo e depois fazer o serviço com a mulher dele. Resultado. Eu saí dali, não fiquei sabendo de nada, os dois homens quase se brigaram. E por fim eu fui para a pensãozinha, o danado do baiano lá andava na estrada para me pegar aqui e ali. Eu andei por ali, fui para o hotel. A verdade é que Deus deve ter cegado ele, não permitiu, né? E no outro dia eu fui embora. Quer mais ainda do assunto? O pastor Weber sempre foi um socorro para nós nos nossos apuros. E lá foi o pastor Weber um dia para dar a Santa Ceia lá nesse lugar. E ele nem sabia do problema. E ele foi, com violão de lodo, aquele jeitão dele, né? Bonitão, né? Mas ele é uma pessoa assim, muito cativante, eu sei que ele é muito envolvente. E ao descer ali, ele foi justo na casa do baiano. Justo na casa do baiano. Mas chegou ali, já era passado o meio-dia, eles comem um pouco antes. Chegou ali, ele, alô, bom dia para o senhor, como vai e tal, e não declarou que ele era. E logo envolveu o baiano. E o baiano já pegou uma amizade com aquele homem. E vem comer, daqui um pouco estava ele lá na cozinha do baiano comendo. E quando ele viu que estava bem firme, ele falou: olha, eu sou um obreiro, eu vim dar Santa Ceia para tua mulher, pode? Quase o homem perdeu a respiração e ele já puxou o violão dele e começou a cantar e fez um culto dentro da casa do baiano. Então, as coisas por aí assim, irmãos. Mas o que eu quis dizer àquela irmã, você tem que andar no nível da tua fé. Não copie. Você diga: Deus, dá-me, eleve o meu nível para isso, enfrentar essa prova, essa dificuldade, me ajude. Eu ouvi aquele testemunho, isso me incentivou, mas eu preciso ter essa substância dentro de mim.
Agora, aquilo é potencialmente uma fé. Quer dizer, a coisa é pequenininha. É uma fé. Isso é algo que pode trazer você a uma fé. É potencialmente. O que é potencialmente? Por exemplo, se você me pede uma árvore de carvalho, vamos dizer um pé de abacateiro, né, que conhecemos, e eu lhe dou uma semente de abacate, potencialmente você tem a árvore de abacate. Porém, ainda não tem produzido. Mas quando chegar ao amadurecimento, então você verá que é uma árvore de abacate. Ele usa carvalho, né? Assim mesmo você pode imaginar que Deus fará certas coisas. Porém, quando lhe for revelado, então já é fé perfeita, que não pode falhar. Vamos ver isso aqui. Potencialmente. É como você tem, mas ainda não tem. Você não tem a fruta, mas tem a semente. O que você vai fazer? Vai cuidar. Vai plantar, vai regar, vai proteger. Por isso que a fé precisa do seu exercício. A fé é preciso ser exercitada. Como assim, pastor? Vem uma prova, vem uma dificuldade, você passa aquilo. Você diz, aquilo vai te dar confiança que você pode passar outra mais, e assim vai indo. Por exemplo, quando Deus disse para Abraão, leva teu filho e sacrifica-me para mim, isso não foi quando Deus, logo de início, não. Você pode observar que Deus veio tratando com Abraão, chamou Abraão, caminhou com Abraão, foi se revelando, foi cumprindo a prova, entende o que ele prometia, foi indo. E quando Abraão já tinha o seu filho moço, que podia carregar um feixe de lenha, que não era brincadeira, quer dizer, a fé de Abraão estava mais do que estabelecida. Porque não era fácil. As conjecturas vieram na mente de Abraão, como qualquer uma pessoa vem. Mas Deus, o único Deus, me pediu isto, igual que da terra de onde eu saí, onde os pais ofereciam seus filhos. Que Deus é esse? Você tem que repreender a você mesmo. Você tem que duvidar das suas dúvidas. Não é isso? Então veja, aquela fé de Abraão, potencial, quando Deus lhe chamou, ele ainda demorou a ir. Ele levou seu pai, levou seu sobrinho, mas as coisas no caminhar, Deus foi cuidando disso, de ajudar ele. É a nossa vida, você não é como uma criança quando nasce. Você nunca viu uma criança, um menino nascer de barba, nascer falando, nascer caminhando. A vida espiritual desenvolve da mesma forma. Paulo diz, com leite eu vos criei, não com manjar, quer dizer, uma mamadeirinha, uma coisinha, um leite do peito, e vai indo, daqui um pouco pode comer feijoada, mas quando está grande, agora você vai dar feijoada para um bebê? Então não esqueça desta coisa automática. Automática, quer dizer, como Deus não é um mágico para agir assim. Não, irmãos. Você tem que exercitar a tua fé. Agora, se você não passa por uma pequena prova, olha, a outra que vem vai ser pior. Você não vai passar, por mais fácil que seja. Já viu como as pessoas são reprovadas nas faculdades, no vestibular? Elas se apavoram, estudam e decoram, na hora se apavora,
se elas mantivessem a calma, se elas então, descansassem antes da prova, tudo, e fosse mais analista ali, garanto que passaria, mas não. Quer levar as coisas na base da pressão. A gente, quando está pressionado, agitado, nervoso, você não pensa nada, você não faz nada certo. E a fé não te leva a esse nível, a fé te leva a um descanso. Então veja, irmãos, que potencialmente você tem a semente, você vai cuidar, vai desenvolver a sua fé. E o que acontece? Planta a semente, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai ter um tempo para madurar. Não é que brotou, já está em certo nível, já vai dar flor. Aliás, já vai dar fruto. Geralmente, quando dá flor, dá fruto. Mas o que acontece? Quando ela madura, quer dizer, há um tempo. E Deus, Ele não está limitado ao tempo. Mas conosco, Ele trabalha através do tempo. Ele respeita o tempo. Porque nós somos pessoas temporais. Nascemos, vivemos e morremos. Então Deus lida conosco dentro do tempo. Então veja, potencialmente. E a igreja tem as coisas. Você não diga, pastor, eu não tenho. Tem sim. Siga ouvindo, siga cultivando. Entende? Até que isso amadureça. E quando ela amadurece, ali está a substância. O abacate está na tua mão. Então Deus vem na hora de necessidade. Aqui é outro ponto. Quando vê, Deus unge essa tua fé e aquilo se torna uma substância. Uma coisa concreta. Todo mundo pode dizer, isso não é possível, mas você sabe aonde você está parado. Você sabe a tua fé, ela é tua. A tua fé não é minha, a minha não é tua. Então é isso. Como diz o irmão Brana, você pode imaginar que Deus fará certas coisas. Imaginar. Porém, quando lhe for revelado, quer dizer, essa substância chega, é uma fé perfeita. É uma fé perfeita. Nosso relógio não está mais ali, né? Mas eu já vou parando. Nós vamos deixar aqui, irmãos. Eu pensei que poderíamos ir mais longe, mas vamos deixar nesse nível, porque está tão bom, não está? Mas você não perca a escola dominical.